Paz, irmãos, bom dia. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã e para todos sempre, amém? Vamos colocar de pé um instante e vamos fazer uma oração. Agradecer a Deus por estarmos aqui. O Senhor nos trouxe, aprove a Ele nos trazer a esse local para que nós possamos adorá-lo. Temos bastante motivos para orar. Então, nesse momento, vamos estar colocando nossas vidas diante do Senhor, pedir que o Senhor esteja nos abençoando essa manhã. Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, aqui nós estamos congregados, Pai, para louvar e adorar o Seu santo nome, Senhor. Cremos, ó Senhor, na ação do Teu Santo Espírito, que já se faz aqui presente em nosso meio, Senhor, agindo, Senhor, o Senhor quem impedirá? Age, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Usa cada momento desse culto para trazer a clareza do Teu Evangelho às nossas mentes e corações, ó Pai. Traz, Senhor Jesus, aqui, Senhor, um avivamento, Senhor, um mover do Teu Santo Espírito, Pai. Usa, Senhor, o ministério de louvor, Pai, que eles venham cantar essa manhã como se fosse a primeira vez um cântico novo, Senhor, um cântico em adoração e louvor ao Teu santo e bendito nome, Pai. E que nós também, Senhor, possamos, Senhor, levantar mãos santas, Senhor, e adorar o Teu santo e bendito nome, Pai. Cremos na Sua palavra, Senhor. Cremos que o Senhor grandes coisas faz, Pai, em nosso meio. Por isso te pedimos, ó Senhor, ministra a cura sobre as nossas vidas nessa manhã, Pai. Aquele que estiver aqui, Pai, estiver enfermo, nós clamamos, Pai, que a ação do Teu Santo Espírito venha sobre essa vida, Pai, e seja ele curado, ela curada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, também cremos, ó Senhor, que o Senhor é o Deus que salva, Pai, o Deus que cura, o Deus que salva. Move, Senhor, em nosso meio, Senhor, para que todos que aqui se achegarem, Senhor, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, e possam crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Pai. Abençoa, Pai, esse culto, é o que nós pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 125. A palavra do Senhor diz assim, em minha tradução: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os malfeitores. Haja paz sobre Israel. Cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Os que confiam no Senhor não se abalarão. Temos muitas lutas, muitas dificuldades. Temos que estar em oração, irmãos, mas nunca abalados, porque nós confiamos no Senhor. Vamos estar orando esse culto pela recuperação do pastor Pedroso, que está internado. Vamos estar orando pelos irmãos que aqui também não estão, por algum motivo, às vezes por problemas de saúde que nós não sabemos, N problemas. Por isso nós temos que olhar para o Senhor. Os dias são maus e nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, esse momento que você está aqui, faça uso desse tempo da melhor maneira possível, que é estar na presença do Senhor. Se concentre ao máximo na presença de Deus. Não se distraia por nada. Procure, nesse momento, nesse culto, realmente se concentrar, entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos. O Senhor vai fazer grandes coisas se vocês assim crerem. Deus pode fazer o impossível na nossa vida de vocês, irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Ih, tá fraco. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Agora sim.
creio que todo mundo aqui veio adorar verdadeiramente a Cristo, certo? Então, nessa primeira canção, queria que vocês saíssem do seu lugar e fossem cumprimentar o seu colega do lado, a pessoa que faz tempo que não veio. Viesse conversar com ele, agradecer pela vida dele por estar aqui, certo? Então, queria que todos fizessem isso. Amém. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu queria que toda a igreja pudesse cantar com a gente agora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou e a tua graça me alcançou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada.
pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Amém. Glória a Deus.
Pode se sentar, irmãos. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, pessoal do louvor. Vocês viram que hoje o Léo quis descansar. E de fazer discípulo, isso aí é discipulado, viu, irmão? Vai treinando a turma, vai pondo, né, Léo? Aí ele foi sofrer lá, ver como é que não é fácil abaixar as musiquinhas, acertar o ponto certo, né, Léo? Não é assim a coisa? Meus amados irmãos, quero saudar bem-vindo aqui no nosso meio a Camila Rodrigues. Bem-vindo, Camila, que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda, viu? Para estar na casa do Pai e poder cultuar o nome do Senhor. E todos os amados irmãos, né, que estão aqui, se só chegou esse bilhetinho, eu acredito que, não sei se tem mais gente que está aqui pela primeira vez. Tem mais alguém pela primeira vez aqui? Não, acho que todos já são de casa, né? Muito bem. Fazer mais uma oração. Abaixa a tua cabeça, tá bom, meu irmão? Pai, nós queremos te agradecer, nesta manhã estarmos aqui na tua casa. O Senhor sabe que dependemos de ti, Pai, para tudo na vida, para cantar, para ministrar uma oração, para pregar a palavra. Deus, cobre-nos com o teu sangue, Senhor Jesus, purifica-nos e ajuda-nos a te servir. Também queremos lembrar do pastor Pedroso, que está lá no hospital. Senhor, ajuda o teu servo, a pastora Sandra, que ele tenha uma boa recuperação hoje, que possa logo voltar para casa. E assim, Pai, nos abençoa como igreja, como corpo de Cristo, possamos continuar te servindo com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos começar lendo só um versículo, tá? Que está em Atos 2:33. Atos 2:33 na NVT. Pedi para colocar na NVT, que é a versão que estou usando para argumentar esse texto aqui. Atos 2:33. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre vós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Vamos guardar esta frase, que é a frase central da mensagem de hoje. Gostaria de ministrar com os irmãos e quero dizer, irmão, o seguinte, que logo após o culto, estará lá no grupo de WhatsApp da igreja o esboço dessa mensagem, integral. Então vocês podem rever e estudar se quiserem, porque eu vou citar umas passagens bíblicas aqui sem ler, mas depois você quiser recordar o que foi falado, você pode ler lá em casa que dá para lembrar, porque a gente esquece, né? Mas fica à vontade. Queria ministrar sobre a honra, valores que acompanham o princípio de honra. O princípio de honra diz que Jesus foi exaltado no lugar de honra. E vamos pensar um pouco sobre esse fato. Essa foi a primeira pregação, em Atos 2, que Pedro fez depois da vinda do Pentecostes. De fato, todos estavam revestidos do Espírito Santo que desceu ali, naquele dia, e falavam em línguas, anunciavam as maravilhas de Deus. E o poder da mensagem era a ressurreição de Jesus, era o poder da mensagem, não é? O que era de novo, em termos religiosos, de que todo o povo judaico tinha uma tradição religiosa, dos profetas e tal. Agora, a ressurreição de Jesus era o que importava. E Pedro, muito embora dizendo que Deus sabia que isso iria acontecer, Jesus ia morrer e ressuscitar, ele aponta para os judeus e fala assim: olha, vocês ouviram
as pessoas e crucificaram e mataram o Senhor, mas Deus o ressuscitou. E nesse texto aqui, Pedro usa Davi como rei de Israel, e chamando de profeta de Deus, porque lá no Salmo 16, Davi vai dizer que Deus não ia permitir que os seus santos vejam a corrupção, e que o seu corpo ficasse no sepulcro. Ele fala uma profecia ali, que a princípio, olhando, parecia que estava falando de si mesmo, mas de fato não era, porque Davi morreu, e o túmulo dele continuou. E Pedro usa essa passagem para dizer que ele era profeta e falava a respeito de Jesus, da ressurreição do Senhor. Interessante essa passagem, né? O Pedro foi inteligente, o Espírito Santo usou ele para lembrar essa passagem e trazer, dizendo, não, Jesus ressuscitou e Deus não deixou o seu corpo ficar ali. E veja, irmãos, os outros textos de outras versões não fala honra no verso 33, fala assim que exaltado à direita de Deus, por exemplo, na NVI. Mas a NVT fala assim, que ele foi exaltado ao lugar de honra. Isso me chamou a atenção. Ele foi exaltado no lugar de honra, o Senhor Jesus, à destra do Pai. E ali diz a palavra, lá em Romanos, que Paulo diz que ele intercede por nós, à destra do Pai. E o Espírito Santo leva as nossas orações também. Então, veja que nós temos uma parceria entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus, ressurreto, exaltado, glorificado, à destra do Pai, intercedendo por nós. Quem pode dizer amém? Maravilhoso. Temos um Deus que nos ouve, nós temos acesso por esse processo de vitória do Senhor que venceu a morte, e isso é muito maravilhoso. Então, vamos pensar um pouco na honra. Diga comigo, honra. Honra. Quais são os valores que acompanham a honra? Vamos pensar rapidamente algumas coisas aqui nesta manhã, tá bom? Primeira coisa que eu queria pensar com você sobre a honra é a questão da celebração. Diga comigo, celebração. Celebração. Que nos aponta, sabe para quê? Para momentos de alegria, de festa, de estar junto com pessoas que nós gostamos. Celebrar é isso. E de comer. Quem gosta de comer? Valeu, alguém levantou a mão, foi boa. Comer é bom, né, irmãos? Então, eu estou estudando isso na Bíblia, é impressionante que todas as coisas que aparecem sobre honra, muitas coisas, passa por esse viés interessante. Por exemplo, casamento, né? Casamento, a pessoa vai casar, faz festa, aquela preparação, e a gente compra roupa nova para ir, presente, e casamento sem festa não tem graça, né, irmão? Aí você vai na festa de casamento. Há 10 anos atrás, eu ministrei a cerimônia de casamento de um casal, filhos de um amigo meu, de muito tempo, lá em São Paulo. Eu vou dizer para vocês, irmão, nunca fui num casamento tão chique. Gilson, pastor Gilson. Que casamento chique foi aquilo. E a comida estava boa, lógico. Então. Agora, sabe o que vai acontecer? 10 anos depois, agora em janeiro, eles vão celebrar 10 anos de casamento. Eles vão fazer outra cerimônia. E me convidaram de novo para ministrar lá. Eu me senti honrado, de novo. E vai ser num hotel de um final de semana. As pessoas são convidadas para passar lá o final de semana, sábado e domingo, fica no hotel, faz a cerimônia. O que você acha, mano? Bom, né? Mas por quê? Valorizar o casamento, convidar os amigos para celebrar uma coisa especial. Então, veja, né? Quem é convidado se sente honrado. Então é assim, irmãos, e a Bíblia tem muitas, por exemplo, vou dar umas passagens bíblicas interessantes. Quando Samuel vai ungir Saul como o rei de Israel, né, a história vai nos contar que Saul chega perto dele e fala assim, você vai amanhã comer comigo. Saul nem sabia que ia ser rei. Aí o que acontece? Está registrado isso lá em 1 Samuel 9, né? Eu vou ler alguns versículos que falam assim, então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar. Eles deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Saul nem sabia que ia ser rei, daqui a pouco ele se viu com 30 pessoas importantes, mais o profeta Samuel. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mais lugar de honra. Em seguida, Samuel pediu para o cozinheiro, traga um pedaço de carne separado para o convidado de honra. Quem era? O rei que Deus tinha escolhido, o Saul.
O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei esse pedaço para você. Samuel estava honrando o futuro rei de Israel. Com o quê? Com refeição. Quando Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, vocês conhecem a história, né? Foram se apresentando 7 filhos que estavam lá. Nenhum deles era o rei. Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. E aí o Samuel falou assim para Jessé, você tem mais algum filho? Ah, tem um, tal, é um menino, tal, jovem, está cuidando das ovelhas, chama Davi. Manda chamar, ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Interessante isso, né? Aí o menino chegou, o Senhor falou, é esse, pode ungir. Aí Samuel unge Davi, rei de Israel. Aí depois eles podem comer. E aí, Davi vai escrever o Salmo 23 e vai dizer no verso 5, preparas um banquete para mim. O que é banquete, irmão? É comida, não é? Um banquete para mim. Na presença dos meus inimigos, que infelizmente eram os irmãos dele. Os inimigos eram os irmãos dele. Unge minha cabeça com óleo. Ele foi ungido por Samuel e o meu cálice transborda. Então ele foi honrado e teve comida. Hoje o pessoal vai almoçar mais feliz, né? Mas olha, quando você for almoçar, se a sua mulher fez a comida, honre ela. Fala assim, obrigado, meu amor, que você fez a comida. Tá boa, Deus abençoe. E vice-versa, né? Se for o homem que fizer, pode honrar também. Quando José, irmãos, estava lá no Egito e os seus irmãos chegam, e ele vai se revelar aos seus irmãos, na segunda vez ou terceira, não sei, que eles trouxeram o Benjamim, porque chegou um dia e ele falou assim, ó, agora vocês vão e traz esse irmão mais novo que vocês falaram que está lá com esse seu pai de vocês, o tal do Benjamim, ele está vivo? Não, ele está vivo. E o velho pai de vocês, está vivo? Ele está vivo. Traga ele. Aí trouxeram o Benjamim, morrendo de medo, sem saber o que acontecia. Eles tinham ido embora e as coisas tinham sido encontradas lá na boca do saco deles, que tinha vocês conhecem a história. Aí eles estavam morrendo de medo. E eles chegaram lá para o encarregado e falaram assim, olha, aí ele disse assim, vocês vão comer lá com José, vocês vão comer com José. Entre lá, eles foram lá e acabou a pedido. Vocês vão comer com José. E o que aconteceu? Todos se sentaram e os irmãos de José ficaram de um lado, José comeu com os egípcios do outro. Por quê? Não podia comer junto. Obrigado, meu irmão, obrigado. Né, os egípcios não podiam comer junto com o povo de Israel, porque era abominação. Veja que história interessante. Aí, eles sentaram assim, do mais velho ao mais novo, colocaram em ordem, e Benjamim lá. E todo mundo comeu bem, mas a porção do Benjamim, que era o irmão de José, filho da mesma mãe, foi 5 vezes mais. Ali José estava honrando o seu irmão, honrando o seu pai, honrando a sua família, honrando a sua história. Interessante essas coisas. Quem conhece a história de Sansão? Levanta a mão. Sansão foi um juiz, certo? Ele tinha um pai chamado Manoá e a mãe. Aí o anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse, olha, você vai ter um filho, ele não pode cortar o cabelo, você também não pode beber bebida forte até ele nascer, etc e tal. Tá bom? Aí ele foi embora, o anjo. Aí ela chegou para o Manoá, o marido dela, e falou assim, um anjo apareceu, falou comigo, e o Manoá ficou assim, apavorado, e orou a Deus, falou, Senhor, que esse anjo apareça de novo, para nos dar mais instrução. Aí o anjo apareceu de novo para a mulher chamou o Manoá foi conversar, e o Manoá falou assim, olha, fique aqui conosco, vou fazer um cabrito e preparar uma comida, porque veja, quando chegava alguém de destaque, eles queriam tratar bem, honrar com comida. Estou aceitando convites para almoçar na casa do irmão. Não, brincadeira. Aí o que aconteceu, irmãos? O anjo falou assim, ó, eu não vou comer, mas prepara um sacrifício e ofereça ao Senhor um sacrifício. Aí correu lá, pegou o cabrito, sacrificou e papá, aí fez o altar e colocou assim, né? Também tinha outra coisa também que não era só o animal, tinha o cereal, aquela coisa toda, a farinha. E quando o fogo pegou assim, e eles consagraram aquela oferta para o Senhor,
o anjo do Senhor subiu junto com o fogo. E eles ficaram apavorados. É o anjo do Senhor. Então, ali é uma teofania, né, irmãos? Porque para subir junto da oferta, não era um anjo normal, era o próprio Senhor que estava ali. Então, ali também foi um momento interessante. Parecido com isso foi Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e aí Deus vai falar com Abraão, e 3 homens aparecem na entrada onde Abraão estava, e aí Abraão falou assim, olha, meu senhor, descansem da viagem, vou preparar uma comida para vocês e tal. Mesma coisa, honrar com comida. Aí eles pegaram e falaram assim, pode preparar que nós vamos comer. Aí ele trouxe a coalhada, o leite, o novilho que havia sido preparado e o serviu. E quanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Oportunidade. 3 homens que certamente vinham da parte de Deus. Abraão não sabia direito quem que era, mas ali ele procurou honrar com comida. Então, irmãos, quando você pensar em honra, lembre da celebração. Então, a gratidão que a gente tem que ter com os pais da gente e com os patrões quando nos honram, a gente tem que aprender a honrar as pessoas também, fazendo o melhor. Então, o princípio de honra é muito bonito e muitas vezes está envolvido com celebração. Mas outra coisa, o princípio de honra também tem a ver com mandamento. Diga comigo, mandamento. Diga, celebração. Vamos guardar isso aí, essas partes tem que guardar. Mandamento, por quê? Por exemplo, lá no Êxodo 20:12, que é dos 10 mandamentos, vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra do Senhor teu Deus te dá. Então, um mandamento, honrar pai e mãe. Depois Paulo vai escrever em Efésios dizendo que era o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, é mandamento. Hebreus 13:4 vai dizer sobre a honra no casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, casamento, honra, filhos honrando pais, né? A gente vai ver na Bíblia vários ensinos sobre honra. Por exemplo, honrar com os nossos bens, vai estar escrito ali em Provérbios, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios 3:9. Então a gente honra também a Deus com os nossos bens. E por exemplo, Salomão, rei de Israel, pôde honrar a Deus construindo o templo que Davi tanto desejou para glorificar o nome do Deus de Israel, mas não pôde fazê-lo. Mas lá em Crônicas está escrito que Deus fala assim, e Ele vai construir um templo em honra ao meu nome. Então, irmãos, pensa a tua vida, a oportunidade que todos nós temos de servir a Deus e honrar a Deus. Lógico, quando você está servindo, você está honrando. São palavras similares, né? Mas assim, pensar nesse princípio como uma coisa importante, que não pode ficar apagado, que não pode ficar esquecido. Honrar é muito importante, é um mandamento de Deus também. Jesus Cristo foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira coisa que nós podemos tirar aqui de ensinamento sobre a honra é a ideia do reconhecimento. Então nós falamos sobre o mandamento, nós falamos sobre celebração, agora vamos pensar sobre o reconhecimento. Você honra quem você reconhece, né? Você vê que os presidentes dos países marcam reuniões, se encontram né, se honram, falam bem um do outro quando não brigam, né? Quando não discutem e tal. Você vê que quando tem um jogo de futebol e que os capitães vêm junto com o juiz para tirar as moedinhas, para ver quem que começa, que campo fica, geralmente tem uma troca de, como chama aquilo? Flâmula, né? Uma flâmulazinha do clube e tal. E outro dia eu vi uma cena que eu fiquei pensando, Cristiano Ronaldo junto com um outro que trouxe a flâmula do time. Aí o cara pegou a flâmula que o Cristiano colocou e na hora da foto ele abriu para aquela flâmula aparecer, né, na foto. E o Cristiano Ronaldo deixou fechadinha dele.
Mesmo que ele tenha feito sem querer, irmãos, foi uma atitude de não honrar ao clube que cedeu essa flâmula para ele, para aparecer a flâmula na foto. Então você veja que a gente tem que tomar cuidado na vida. Pequenos detalhes do nosso dia a dia mostram que a gente está amando e honrando as pessoas. Então, o reconhecimento. E agora eu vou rapidinho falar sobre a história do rei Jeú. Quem conhece a história do rei Jeú, levanta a mão. Pouca gente, né? A gente às vezes não lembra todos os reis, né, irmão? Alguém já conheceu alguém chamado Jeú? Sim ou não? Também difícil, né? Coincidentemente, pastor Gilson, ontem eu fui lá comprar uma comida lá no Shopping Ventura, e o gerente da loja lá que vende massa, como é que é a loja? Esqueci o nome, Raul, como é que é a loja? De frango. O gerente da loja, como é que você chama? Jeú. Eu falei, não é possível. E o Jeú estava no meu esboço de hoje. Eu falei assim, você sabe que você tem nome de rei? Eu sei, está lá em 2 Crônicas 9, tá? Então, ele deve ser crente, né? O pai deu o nome para o filho de Jeú. Jeú foi rei de Israel. Deus levantou Jeú, irmãos, ele era comandante do exército. E Deus teve um propósito na vida de Jeú. Ele tinha que ser levantado para julgar a família de Acabe e de Jezabel, pelo mal que eles fizeram a Israel. Através dos anos, da idolatria, foi o pior rei que teve, e ela foi a pior esposa de rei que teve. Não honraram o Deus de Israel. Eles serviam a Baal, aos Baalins, eles tinham profetas para isso, até templo lá para Baal tinha, era complicado. Mas o rei morreu, Jezabel ia morrer, e Deus levantou Jeú para meio que eliminar a descendência de Acabe. Isso mostra, na verdade, que o pecado tem consequência, né? O pecado traz situações de juízo. A gente tem que entender isso, né? Eu gostei muito dessa música que cantaram aqui, nova, né? Porque assim, música nova vem, primeiro eu faço aquela leitura, né, Léo? Teologia, vamos ver o que tem contra a teologia aqui. E a música, mas quando eu falo assim, a única coisa que ela tinha para oferecer era os pecados. Isso é muito forte, né? Lógico, a gente quer oferecer outras coisas para Deus, a gente quer oferecer a nossa vida, nosso tempo, nosso serviço. Muitas coisas boas a gente pode oferecer para Deus, mas aquela mulher naquela hora, naquela situação, ela não tinha nada para oferecer, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha os pecados. Assim, estou aqui, vou morrer, vou ser apedrejada. Olha que situação. Mas Jesus, que não tinha pecado nenhum, levou o nosso pecado na cruz. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, está lá Jeú. Vou voltar aqui no Jeú um pouquinho. Jeú. E aí, veja como que ele foi ungido rei. O profeta Eliseu chamou um jovem profeta, discípulo, e disse assim, você vai lá na cidade que é Ramote Gileade, e você vai encontrar Jeú lá, e vai chamar ele para uma salinha do lado, e vai dizer assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu estou te ungindo como rei de Israel. Faça isso, abra a porta e saia correndo. Fuja depressa. Uma situação complicada, né? Eu não sei porque o jovem não falou assim, o profeta Eliseu, vai você, meu filho. Você é mais velho, você já está aí mais tempo, a unção do Senhor está sobre você, que eu vou fazer um negócio desse. Mas ele obedeceu, né, irmãos? Ele fez isso. Aí ele chegou lá nessa cidade e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí tinha o Jeú, outras pessoas estavam juntas, falaram assim, para quem que é a mensagem? É para o senhor, Jeú, comandante do exército. Aí chamou do lado numa sala. Chamou do lado na sala, ungiu ele e falou assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu estou te ungindo rei sobre Israel. Só que aí, no texto vai dizer assim que, aí ele dá uma lista de coisas, e você vai exterminar a família de Acabe, vai fazer assim, 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 e vai se cumprir a palavra do Senhor, que Jezabel vai ser comida pelos cães, e pá. E falou e vazou. Jeú recebeu aquela palavra, né? E voltou lá para o lugar que estavam os outros líderes dele e tal. E aí o pessoal falou assim para ele assim, está tudo bem? O que esse louco queria com você? Já esculachando o coitado do profeta, né? Os profetas são loucos.
Mas é assim, né, irmão? Quem está muito cheio da presença de Deus, às vezes é tido como louco, né? Nas suas ações, nas suas palavras, às vezes parece que está fora da casinha porque não vive nessa terra, vive mais na presença do Senhor. Pode acontecer. Esse louco queria. Aí Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente, as coisas que dizem, mas insistiram. Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente, diz o texto, eles pegaram seus mantos e estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Que legal, né? Reconheceram a unção de Deus e as palavras do profeta. Ele era meio louco no que falava, mas quando ele disse que o Senhor falou e foi ungido, o temor veio, sabe, irmãos? E o respeito por Jeú, que era o comandante. Mas não foi assim na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antes da festa da Páscoa, que ele ia ser crucificado? Não foi assim? O Senhor disse assim: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarram e tragam para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, diga: o meu Senhor precisa dela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha mandado. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Mesma coisa, irmãos. Outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os seguintes gritavam: Hosana ao Filho de Deus, bendito que vem em nome ao Senhor. Hosana nas alturas. Jesus sendo reconhecido rei naquela entrada triunfal de Jerusalém. Infelizmente, uns dias depois, mataram o rei, né? Mas fazia parte, porque ele precisava morrer pelos nossos pecados. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa manhã, irmãos, nós aprendemos que honra tem a ver com celebração. Nós aprendemos que honra tem a ver com mandamentos. E que honra tem a ver com reconhecimento. Quando a gente reconhece uma autoridade e Deus e Jesus, a gente está honrando o nosso Deus Trino para a glória do seu nome. E por fim, eu queria falar sobre um caminho de perseverança. Um caminho de perseverança que muitas vezes pode ser acompanhado de lutas, de dificuldades, de dores. Porque a vida não é fácil. Nunca a vida é fácil, irmãos. Ganhar o pão nosso de cada dia não é fácil. Estudar e se formar em alguma coisa. Crescer num trabalho não é fácil. Mas nós temos um caminho de fé para trilhar. E eu queria falar um pouco, para terminar, sobre esse caminho. Nosso caráter é forjado muitas vezes nesse caminho, onde pode ter sofrimento, dor. Então você imagina como é que está a mente, o sentimento do nosso pastor, que ama tanto estar aqui, que ama tanto a igreja, né? Que o ano passado já teve uma situação difícil, agora se repete com um agravante do próprio coração físico, não é só questão emocional. É um momento difícil, mas faz parte da caminhada, do agir de Deus na nossa vida. E assim aconteceu com alguns personagens bíblicos. Rapidamente eu vou citar alguns. Por exemplo, José no Egito. Ele se tornou governador de toda a terra do Egito, lugar de honra. E veja, irmão, se a gente for ler só a passagem que ele é honrado, e não conhecer a história, a gente não vai entender tudo, né? Mas diz lá a palavra: e o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Olha que maravilha. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. O anel do rei era um negócio importante. Ele selava as correspondências, as leis.
Tirou do dedo dele e pôs no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Mas que maravilha! Certo? E fez subir na sua segunda carruagem e diz assim: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Que maravilha! Que honra! Mas para chegar nessa honra, irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi afastado da comunhão do pai, da comunhão do Benjamim, da sua terra natal, que ele estava com 17 anos, ele viveu esses 17 anos ali naquela coisa gostosa, foi tirado, arrancado. Foi levado lá para o Egito, foi acusado injustamente de estar assediando a mulher lá do faraó, do servo do faraó, era mentira, foi preso. Foram 20 anos de sofrimento, irmãos, até chegar esse momento em que ele foi honrado. Vocês estão comigo? Engraçado, tem hora que ninguém faz um aleluia, pastor Gil. Não, um glória a Deus. Mas é a palavra, né, irmão? Muito bem. Assim foi com José. E Davi é a mesma coisa, né, irmãos? Davi foi a mesma coisa, porque ele foi ungido rei novinho, 18 anos, 19, sei lá quantos anos ele tinha ali. Mas ele não foi assumir naquela hora. Ele teve que enfrentar muitas situações difíceis. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele teve que sair do palácio fugido, perder a amizade de Jonatas, que nunca mais ele viu Jonatas depois que ele saiu dali. E o conforto do palácio, as coisas boas que o palácio podia trazer para ele, perdeu tudo aquilo, ficou errante, sendo julgado por muitas pessoas. Nadab julgou ele futuramente, e etc e tal. Num lugar que ele foi, ele fingiu de louco para não ser morto, porque pediu ajuda num lugar para ficar escondido. Foi difícil para Davi, mas depois ele esperou o tempo de Deus e foi abençoado. Então, assim, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso, né? A gente às vezes quer a honra, quer a festa, quer a alegria, mas não quer sofrer, né? Não é assim a vida? Não quer sofrer. Eu também não quero sofrer. Mas assim, irmão, tem que entender que o sofrimento faz parte. A Bíblia diz assim, que se a gente quiser servir a Deus com fidelidade, vamos ser perseguidos, porque Jesus foi e nós seremos. Você está sendo perseguido, você está passando por luta. Se você estiver passando por tudo isso, é bom. Como assim, pastor? É bom, você está no caminho certo. Você está na presença de Deus e vai ter luta. Nós temos um inimigo da nossa alma que se levanta contra nós. Existem demônios. Há uma luta espiritual. Você acha que é fácil você crer? Não é. Mas no caminho da perseverança, para que a gente possa ser honrado um dia na presença de Deus, lá na glória eterna, nós temos que passar por essas lutas e pedir ajuda de Deus e permanecer firme para a glória do nome do Senhor. Amém ou não? Então Jesus, ele foi exaltado no lugar de honra dessa do Pai. Que maravilha! Está lá na glória, intercede por nós, vai vir poderosamente para julgar as nações. Mas para chegar nesse ponto, ele sofreu. Nós cantamos hoje no louvor exatamente isso, que ele levou lá na cruz todos os nossos pecados, né? Então sofreu a cruz, irmão. A dor física, os pregos, a coroa de espinho, sangue vertendo. Ele sofreu no Getsêmani quando ele orou com angústia ali, já as gotas dele se tornaram como sangue. Ele foi abandonado pelos apóstolos, ficaram com medo, ele sabia que isso ia acontecer, né? E mais, ele levou o pecado de toda a humanidade. Então é interessante porque Lucas no Evangelho vai dizer assim: o povo que estava em treva viu grande luz, que é o Evangelho de Jesus. Mas na cruz, Jesus viveu as trevas. Viveu as trevas. O pecado da humanidade veio sobre ele. A ausência do Pai, porque agora o pecado estava sobre ele. E ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas glória a Deus, ele venceu, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós temos um Deus que venceu por nós, irmãos, e que nos conhece, que sabe o que precisamos. Então, de maneira que
nós estamos confiantes de que podemos sair nesse caminho de perseverança para um dia também, na glória eterna, poder ser honrado no sentido da salvação, né? Não que a gente mereça alguma coisa, não nesse sentido, mas no sentido de receber a salvação, receber essa graça de Deus, receber o corpo de glória, porque o Senhor pagou o preço por nós. E Ele tem prometido que Ele vai voltar. Ele foi preparar lugar e Ele voltará para nos levar. E isso é maravilhoso. Ele foi exaltado em lugar de honra à destra de Deus e está lá intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que nessa manhã nós pensássemos em tudo isso, irmãos, que nós ouvimos da palavra de Deus, né? Da importância da gente honrar o Senhor Jesus. E veja, irmãos, veja, se a gente honra o Senhor Jesus, estamos honrando o Pai, porque esse é o desejo do Pai, que a gente honre o Filho. E estamos honrando o Espírito Santo, é um Deus trino. Louvado seja o nome do Senhor. Queria, te convidar para você renovar em você esse princípio de honra, essa doutrina de honra, pensando na tua casa, pensando na tua vida, pensando onde você trabalha. Tá? Eu estive conversando com umas pessoas ontem, ali no shopping, e eles estavam falando sobre uma situação que uma pessoa viveu com seu pai, difícil. Não vou entrar em detalhe o que foi, mas ele ficou firme ali, participando de um momento. Vou até dizer, porque é uma ilustração interessante. Ele combinou com o pai dele, um senhor de idade, de fazer um churrasquinho no Dia dos Pais. Ele falou: pai, eu vou levar carne e tal, e a gente faz um churrasquinho. Aí ele foi fazer o churrasquinho, ele chegou lá na casa do pai umas 11 horas, já com a carne temperada naquela vasilha, e perguntou para a esposa dele, que era a Madassa, né? Cadê o fulano? Falou: ele saiu, foi comprar um refrigerante. E aí ele foi preparando lá a churrasqueira para assar carne com o pai, eles tinham combinado isso e tal. Daqui a pouco o pai chega com um pacote e põe assim na mesa. E o filho: pai, o que é isso aqui? Ah, não, isso é uma carne que eu comprei assada ali no negócio tal, para a gente comer agora aqui no almoço. Ah, pai, você não tinha combinado de assar? Eu trouxe carne para a gente assar, eu falei que a gente ia assar junto, tal. Você falou que tudo bem, agora o senhor vai lá, compra carne e traz. Então, veja uma situação familiar, irmãos. A vontade que ele tinha, ele falou assim: então tá, fica aí com a tua carne que eu vou embora. Mas ele ficou quieto, honrou o pai, falou: tá bom. Fechou, guardou as coisas, põe a comida na mesa, vamos comer o que você fez. Mas situações assim, não pense na tua vida. Como é que você tem agido na família, na casa e com Deus, honrando a Deus, com a tua fé, com a tua dedicação, com a tua vida.